Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula online sobre planejamento de estudo para concurso público. Obrigado pela confiança e pela sua decisão de dedicar parte do seu tempo, que é tão precioso, para melhorar a sua forma de estudar. Se você está aqui hoje, significa que você está lutando pelos seus sonhos e buscando melhorar as suas habilidades nessa jornada até a aprovação. Eu espero sinceramente poder te ajudar com esse conteúdo que a gente vai apresentar nessa aula. Então agora eu preciso que você preste total atenção ao que a gente vai falar, pois eu tenho certeza que se você aplicar tudo o que vai aprender aqui, terá plenas condições de montar sua própria estratégia de estudo vencedora rumo à aprovação no concurso que você deseja. Então, o tema dessa aula é como montar um plano de estudo para concurso que funciona de verdade. E essa estratégia que eu vou ensinar é uma pequena parte de um método completo que desenvolvemos aqui no Estude com Sucesso, juntamente com o nosso mentor e cofundador, Gabriel Firme. E foi esse exato método que fez com que ele fosse aprovado em 8 concursos, além de que já ajudou centenas dos nossos alunos e seguidores por todo esse Brasil. Então, antes de mais nada, eu queria fazer aqui uma rápida apresentação. Meu nome é Thiago. Eu sou cofundador do projeto Estude com Sucesso e é um projeto destinado a ajudar o maior número de pessoas a alcançarem o seu sonho da aprovação em concurso público, ajudar pessoas como você, pessoas como eu, a conquistarem a sua tão sonhada vaga na carreira pública. Atualmente eu sou técnico administrativo na Universidade Federal de Santa Catarina e sou um apaixonado por técnicas de aprendizagem acelerada, autodesenvolvimento e de produtividade. Eu acredito fortemente que todos os seres humanos têm uma total possibilidade de alcançar o seu máximo potencial, de superarem suas limitações e de se tornarem a melhor versão de si mesmos, vivendo uma vida de fato extraordinária, uma vida de fato plena, uma vida com significado e com realizações. Então eu vejo nos concursos públicos um meio valioso para a gente alcançar esse objetivo. Então eu estou aqui muito feliz de estar com você hoje para apresentar essa aula sobre planejamento de estudo para concurso público. Então, o objetivo dessa aula é ensinar você como montar um plano de estudo altamente eficiente e totalmente focado no seu edital. Eu tenho certeza que a utilização de um bom planejamento na sua preparação para o concurso vai ser fundamental para que você conquiste a sua vaga. Então, a proposta da aula aqui hoje para você, ela está organizada da seguinte sequência. Em primeiro lugar, eu vou te explicar por que o planejamento é tão importante na sua preparação para concurso. Em segundo, eu vou te mostrar os níveis de planejamento e algumas das principais ferramentas que a gente pode utilizar para fazer o planejamento dos nossos estudos. Em terceiro, eu vou te mostrar na prática, passo a passo, como você pode criar essas ferramentas e utilizar no seu dia a dia do estudo. Então, fique comigo, porque eu tenho certeza que você vai adorar essas ferramentas que eu estou trazendo aqui para você. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é planejamento e o que seria o planejamento em concurso. O planejamento é uma palavra que significa o ato de planejar, ou seja, criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. É um processo contínuo em que a gente define um conjunto de ações que a gente vai tomar para tornar realidade um objetivo futuro. Na realidade dos concursos públicos, o planejamento se refere ao ato de definir um cargo-alvo ou um conjunto de cargos-alvos possíveis e criar um plano de ação para alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, se eu defino que o meu objetivo é me tornar analista do Banco Central, depois eu tenho que criar um planejamento de tudo que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo. Por que o planejamento em concurso é tão importante? Porque você precisa gastar o seu tempo nisso ao invés de estudar. Porque quando você planeja, o seu estudo rende mais. E o principal problema da falta de planejamento em concurso é que você perde o seu recurso mais valioso e escasso, o tempo. O tempo é o seu recurso mais importante, o recurso mais importante para qualquer pessoa, inclusive para os concurseiros. Se por um lado os conteúdos do edital tendem ao infinito, por outro, o seu tempo disponível para estudar tende a zero. E por isso é fundamental que você tenha um planejamento para gerenciar corretamente a forma como você gasta o seu tempo. Sem um planejamento adequado, você dificilmente será aprovado em um concurso público. Com um planejamento adequado, as 3 ou 4 horas de estudo que você tem disponível por dia para estudar, elas vão ser muito mais eficientes do que as 8 ou 10 horas do seu concorrente que estuda sem planejar. Assim,
Quando você investe o seu tempo em criar um planejamento correto, você tem muitas vantagens frente ao seu concorrente. Fica muito mais fácil definir o seu foco de estudo e a sua estratégia de ação. O seu estudo se torna muito mais eficiente, porque você tem uma visão clara de tudo que você tem que fazer e da hora que você tem que fazer. Você sabe exatamente quais os conteúdos deve estudar e principalmente quais não precisa estudar, parando de perder tempo com conteúdos que são desnecessários. E você tem um controle exato de tudo que você já estudou e do que falta para estudar. E se você está indo no caminho certo. Então, você consegue também lembrar-se de tudo o que você estudou, se está fazendo corretamente as revisões periódicas que você deixou planejadas no seu plano de ação. Então, você tem também mais concentração, mais tranquilidade, porque você se sente seguro daquele caminho que você está trilhando. Você sabe que aonde você está agora e para onde você está caminhando. E com isso você diminui aquele estresse, aquela tensão que existe na hora da prova. Além do mais, um planejamento organizado é a melhor forma de você criar tempo para lazer, família, descanso, etc. Porque quanto mais organizado você for, mais tempo livre você terá disponível para fazer aquilo que você gosta, sem ficar com aquela culpa de estar devendo algo. Planejamento é um tema muito abrangente e muito debatido teoricamente. Inclusive, se você está estudando para concurso, é bem provável que o tema do planejamento já tenha entrado no seu edital. Qual concurseiro hoje que nunca se deparou com algum conteúdo de planejamento estratégico ou planejamento tático, planejamento operacional? Em termos gerais, a gente pode dividir o planejamento nesses 3 níveis de atuação, que é o estratégico, o tático e o operacional. Claro, não é objetivo nessa aula a gente se aprofundar sobre essa teoria, mas sim como a gente pode usar isso no contexto dos concursos públicos. O planejamento estratégico é um nível mais amplo do seu planejamento, que ele abrange a definição dos seus sonhos, dos seus objetivos centrais de longo prazo, a sua visão de futuro como um todo. Nesse nível estratégico, podemos trabalhar algumas questões principais. A primeira delas está relacionada ao seu porquê. Ou seja, antes de mais nada, você precisa identificar a real motivação pela qual você deseja passar no concurso público. Por que você está estudando para concurso público hoje? Você está insatisfeito e quer trocar de emprego porque você não se dá bem com seu chefe? Ou você está precisando de mais dinheiro para dar uma melhor condição de vida para os seus filhos? Ou talvez é porque você sempre tenha sido uma ovelha negra da família e hoje você quer provar o seu valor. Então, antes de montar o seu plano de estudo para concurso, você precisa fazer essas reflexões, porque quando você identifica os seus porquês verdadeiros, quaisquer que sejam eles, o seu nível de disciplina e motivação se elevam e você de fato consegue pôr em prática o seu planejamento. Uma segunda questão que você precisa responder está relacionada à definição do nicho de concurso que você quer atacar. Por exemplo, suponhamos que você se formou em biologia e decidiu estudar para concurso. Uma das primeiras grandes decisões que você precisará tomar é decidir se vai prestar concursos específicos para a área de biologia ou se vai estudar para concursos generalistas, que aceitam qualquer tipo de formação. Assim, se você decidiu estudar para concursos relacionados à sua área de formação, como no exemplo aqui a biologia, então você poderá fazer concursos para os órgãos que são relacionados a essa área de formação, como por exemplo o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio e outros que estão relacionados a esse tema de meio ambiente e biologia. Por outro lado, se você decidiu atacar os concursos generalistas que aceitam qualquer tipo de formação superior, então você terá que definir pelo menos os grupos de concursos que você está disposto a concorrer. Por exemplo, concursos da área da saúde, concursos das áreas dos tribunais, as áreas fiscais, etc. Ao tomar essas decisões, você restringe o seu foco e para de perder tempo atirando para todo lado, sem ter resultado algum. Então, o terceiro fator que você precisa considerar no nível estratégico é o seu posicionamento no mercado de concursos em função das autorizações e publicações de editais. O que quer dizer isso? A maioria dos concurseiros decide estudar para concurso motivado por algum edital aberto, que lhe pareceu uma grande oportunidade. Isso sim é de fato um grande erro, porque ao começar a estudar para um concurso somente após o edital, você tem muito pouco tempo para se preparar adequadamente a ponto de ser aprovado. Então, em seguida, o candidato, após a reprovação daquele concurso, ele logo procura outro concurso aberto para atacar e o ciclo do fracasso se repete. Mas você vai entender agora que isso não precisa ser assim e que você tem plenas condições de prever
quando sairão novos concursos e o que te dará vantagem ao se antecipar no estudo, muito antes da publicação do edital. Vejamos essa figura que eu apresento aqui. O concurso público é uma ferramenta que a administração pública faz uso com o objetivo de prover cargos e empregos públicos. Então é importante conhecer o que eu chamo de ciclo de vida do concurso para que você possa prever e planejar melhor a sua estratégia de estudo. A primeira fase desse ciclo é a demanda de novos servidores. Quando um órgão manifesta oficialmente a sua demanda por servidores, é possível que um concurso esteja se aproximando. A segunda fase é a fase da previsão orçamentária. Assim que a LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, é aprovada, já é possível ter uma previsão aproximada de quantos cargos cada órgão pretende preencher. Os sites especializados em concursos usam a LDO como fonte de informação quando publicam notícias de previsões de contratações. A terceira fase é a fase da autorização administrativa. As portarias de autorização são publicadas no Diário Oficial da União e elas fornecem informações sobre o concurso, designam uma comissão de servidores responsável pela organização e dão um prazo de publicação do edital. Então, fique de olho nesses sites especializados em fóruns para concurseiros, pois quando a autorização sai, o concurso está muito perto de ser realizado. A quarta fase é a escolha da banca avaliadora. Trata-se de um passo importantíssimo porque os estilos de questões e os assuntos preferidos de cada banca variam muito. Logo, a forma de estudo também deve ser diferente. A escolha da banca também é publicada no DOU e tais informações também podem ser acessadas nos sites e fóruns especializados. Assim, se você viu que a banca selecionada foi a CESP e você já tinha decidido que não prestaria concurso para a CESP, então você já pode descartar esse concurso. A quinta fase é a fase da publicação do edital. E, como eu disse, é um erro muito comum da maioria dos concurseiros começar a estudar somente nessa fase. Porque, como você está podendo ver aqui, esse concurso que o candidato somente começou a focar agora já estava nascendo lá atrás, na primeira fase, que era a demanda de novos servidores. Assim, um candidato com mais visão e determinação já começou lá atrás a estudar para esse concurso e com certeza ele já tem muita vantagem em cima daquele que está começando a estudar agora. Então fique atento para começar o seu estudo muito antes da publicação do edital. Por fim, a sexta fase é a fase da realização da prova. Então essa fase ocorre normalmente 45 dias após a publicação do edital. Por fim, a sétima fase, que é onde ocorre o prazo para recursos, a publicação do resultado final, a homologação e as nomeações. Certo? Então, qual a importância de você entender sobre esse ciclo de vida dos concursos? É porque ao entender isso, você tem melhor condição de planejar como se posicionar no mercado, considerando que alguns concursos ainda nem estão orçados, outros já estão no orçamento, outros já estão autorizados, e para outros a banca já foi escolhida, sendo que outros já estão com seu edital publicado. Então é isso. Isso era tudo que eu queria falar nessa parte mais complexa e abstrata do planejamento, que envolve suas decisões estratégicas, sua visão de mundo, suas opções pessoais, seus sonhos, seus objetivos de vida. Após a aula, eu vou deixar para você um material para te ajudar nessa etapa, para que você faça o download e preencha aí na sua casa. Então vamos passar agora a uma parte mais prática da aula, que está relacionada com o seu planejamento tático e operacional, que estão ligados ao seu dia a dia, à confecção do seu cronograma de estudo propriamente dito. Planejamento tático e operacional são os responsáveis por criar metas e condições para que as ações estabelecidas no planejamento estratégico sejam atingidas. Eles são os planejamentos mais específicos, que envolvem as tarefas cotidianas. No nosso contexto aqui dos concursos públicos, eu gosto de trabalhar com algumas ferramentas para organizar esse tipo de planejamento. Essas ferramentas nos ajudam a organizar de forma lógica e acessível todas as atividades que vamos desenvolver ao longo do nosso processo de estudo, além de ajudar a organizar a forma como usamos o nosso tempo. Isso facilita o nosso trabalho e nos dá a tranquilidade de saber que estamos no caminho certo. E é sobre elas que vamos falar agora. Então, para te ensinar como construir cada uma dessas ferramentas, eu usei como exemplo o concurso para técnico administrativo do Banco Central do Brasil. Esse é um concurso muito interessante pelos benefícios que ele oferece aos seus servidores. Mas eu queria deixar claro que o que você vai aprender aqui é totalmente aplicável a qualquer cargo ou concurso, bastando alguns ajustes no que for necessário. Porque, como eu disse antes,
Toda essa aula é apenas uma pequena parte de um método completo de estudo para concurso que já foi testado e comprovado, e que envolve desde a fase do planejamento de estudo, abrangendo também as técnicas motivacionais, estratégias para você obter foco e concentração, técnicas de aprendizagem acelerada, técnicas de memorização, técnicas de análise de provas anteriores e técnicas específicas para a resolução de questões objetivas e discursivas. Então, a primeira ferramenta que a gente vai falar aqui é o edital destrinchado. Em seguida, vamos falar sobre a tabela de conteúdo por relevância. A terceira ferramenta que vamos aprender é o cronograma semanal. A quarta ferramenta é o ciclo de estudos. E, por último, a quinta ferramenta é o rastreador de conteúdo. Agora que eu apresentei as ferramentas, eu vou te mostrar na prática, passo a passo, como você pode criá-las e utilizá-las a partir do edital do seu concurso público. Vamos a elas? Muito bem. A primeira ferramenta que a gente vai trabalhar aqui é o edital destrinchado. Em que consiste essa ferramenta? Essa ferramenta é a ferramenta na qual você compila as informações mais importantes do seu edital. Ela é uma ferramenta que vai servir para você como guia ao longo da sua preparação. Ela não é uma ferramenta para você estudar, nem nada disso. Ela é uma ferramenta para você colocar as informações mais importantes do seu edital e te servir de orientação ao longo do processo. Tá? Eu tenho aqui, na verdade, um print de um mapa mental, mas eu vou te mostrar aqui um mapa mental verdadeiro que eu criei aqui no Xmind, que é uma ferramenta de criação de mapa mental. Tá? Então, eu peguei as informações do edital que considerei as mais importantes e coloquei aqui como se estivessem listadas nesse mapa mental. Para que isso? Para eu ter sempre à vista, de uma forma muito mais prática e fácil, as informações principais do edital. Certo? Claro, eu poderia ter feito isso em uma planilha do Excel, ou um documento do Word, ou até mesmo à mão, se você quiser, em uma folha de papel. Tá? Isso basicamente é uma ferramenta muito simples, que você vai lá no seu próprio edital e vai extraindo as informações e colocando aqui aquilo que você considera relevante, aquilo que você considera importante. Muito bem, estou aqui com o edital aberto do concurso para técnico do Banco Central do Brasil, que é esse concurso que a gente está analisando aqui a título de exemplo. Tá? E aí, como que eu construo esse edital destrinchado? Eu venho aqui no edital e vou retirando as informações dele, as informações mais importantes, e jogando naquela planilha, que pode ser uma planilha ou um mapa mental. No meu caso aqui, eu resolvi fazer no formato de mapa mental, mas você faz do jeito que você achar melhor. Então, eu peguei as informações, por exemplo, o cargo que eu estou mirando, é um cargo para técnico administrativo. A área 1, suporte administrativo. A banca examinadora, quem que é? É a CESP. Cadê o site dela? Está aqui, ó, o site dela. Ou seja, quando eu precisar saber alguma informação do concurso, eu posso vir aqui no site e acessar as informações. Quais são os requisitos para esse concurso? Está aqui os requisitos. Qual que é a remuneração? Está aqui a remuneração. Qual a jornada de trabalho? As inscrições, qual é o valor? Até que dia eu posso fazer a inscrição? Porque se você perder a inscrição, você perde o concurso. Como que vai ser a prova? A duração, a data? Tá aqui as informações também. Quais são as vagas? Como são as vagas? As etapas do concurso, o que cai, como é que é? Então, as informações mais importantes, a prova, como que é a duração, a data, critério dos pontos, certo ou errado, toda essa questão você vai colocando aqui no seu edital destrinchado para ficar mais fácil, mais prático para você acompanhar e monitorar as informações importantes e os períodos, os prazos importantes do seu edital. Imagina você ter que, toda hora que você quer uma informação importante no seu edital, você ter que acessá-lo e procurar 44 páginas sobre isso, dá muito trabalho, é muita perda de tempo. Então, quando você cria o seu edital destrinchado, você ganha tempo e facilita muito o seu trabalho, certo? Então vamos aqui, eu só deixei um print dele aqui na planilha do Excel, só para você ver como que ele fica lá Você pode até fazer um mapa mental no Xmind, por exemplo, e imprimir, e ficar com ele colado na sua parede, ou levar na sua pasta de estudo, enfim. A segunda ferramenta é a tabela de conteúdo por relevância. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. O que consiste essa ferramenta? Essa ferramenta é onde eu consolido as principais informações do conteúdo e avalio o peso delas, a importância delas dentro da prova, dentro do concurso. Deixa eu explicar como que eu faço isso aqui. Vou lá no edital, aquele mesmo que eu te mostrei agora, do técnico do Banco Central do Brasil, Bacen 2013, e
pego as informações relativas ao conteúdo programático lá e vou construindo essa planilha a partir daquelas informações. Tá? Então é uma planilha que já tem umas fórmulas específicas que eu vou deixar aqui pronto para você fazer o download ao final dessa aula. Tá? Então, deixa eu ver aqui, por exemplo, no meu edital. Onde está a parte do conteúdo? Eu já deixei aqui marcadinho para te mostrar. Conteúdo para técnico do Bacen. Tá? Então, o que vai cair na prova? Cai língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, gestão pública, informática, raciocínio lógico, e ainda tem uns conhecimentos específicos, fundamentos de contabilidade, gestão de pessoas e gestão de recursos materiais. Então, eu vou pegar a primeira parte para construir a primeira tarefa que eu tenho aqui para construir a minha tabela, que você vai fazer aí na sua casa, tá, com o seu concurso. A primeira coisa é encontrar o edital. Se o seu edital não está aberto ainda, se o seu concurso ainda não tem um edital aberto, você vai pegar o último edital. Por exemplo, nesse caso eu peguei o do Bacen em 2013, porque esse concurso não está aberto, não tem um edital aberto. E como é um concurso que, por exemplo, talvez eu esteja mirando ele, eu já vou começar a estudar agora, antes de estar o edital aberto. Tá? Então, eu peguei aquele edital, você vai pegar o último edital do seu concurso, ou o edital atual dele, e vai. A primeira tarefa é listar o conteúdo, listar as disciplinas, separando aqui, ó, conteúdos básicos, quais são, conteúdos específicos, quais são, e aí vai listando aqui. Então, por exemplo, aqui a gente já viu, língua portuguesa, direito constitucional, etc, etc, etc. Eu vou copiando aqui, copia e cola, e aí cola aqui, tá, certo? Esse é o primeiro passo. E aí eu vi também lá no edital que os conhecimentos básicos, elas têm 60 questões, e o conhecimento específico são 60 questões também, ou seja, o total de questões da prova é 120 questões. Isso eu vi lá no meu edital, e eu até coloquei aqui no meu edital destrinchado, ó, olha como ele é importante, tá? Aqui é 60 básico, 60 específico, certo? Então, e aí eu já vi que são, talvez eu vou dar um zoom, vai ficar melhor. Certo? Então, o segundo passo é a quantidade de questões por disciplina. Como que você vê isso? Quantas questões de português caiu? Quantas questões cai e tal? Para você saber construir essa coluna aqui. Uma das formas de você olhar isso é se o seu edital dissesse isso especificamente. Quantas questões vão cair de português? Talvez pode ter isso, mas é provável que não tenha. Não tem essa informação no edital. Então, você não tem como saber. E, na verdade, você não tem como saber muito bem o que vai cair na sua prova, que ainda não existe. Mas você pode saber o que caiu nas provas anteriores, ou pelo menos na prova anterior. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar para descobrir essas informações o que caiu nessa prova desse edital aqui de 2013. Porque se foi assim, se foi essa distribuição em 2013, é possível que seja a mesma quando o próximo concurso estiver ocorrendo. Você vai lá na prova antiga e, que eu tenho ela aqui, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Tá aqui, essa aqui é de conhecimento específico. Você vai olhando questão por questão, ou se elas estão separadas assim, e você consegue identificar aonde que ela está encaixada naquele edital, certo? Essas formas não são muito práticas, e eu quero te apresentar aqui uma forma melhor que você pode usar. Eu vou nesses sites especializados em concursos e vejo como que foi classificadas as questões daquela prova, daquele concurso anterior, de 2013. Certo? E eu já pego aqui de uma forma muito mais simples, muito mais prática. Então, por exemplo, um site que eu vou recomendar aqui para você ver é o Que Concurso. Esse site aqui, você tem, além de ter muitas coisas para o concurseiro, você pode vir aqui nas provas anteriores. Então, aqui nessa área de procurar as provas aqui do Que Concurso, eu posso vir aqui e definir por instituição, que eu quero Bacen, certo? E pelo ano, que é 2013. Certo? Aí eu coloco filtrar e vai aparecer aqui as provas que tiveram para o Bacen em 2013, certo? Que o site tem cadastrado. Então, eu quero essa daqui, o conhecimento para técnico, o conhecimento básico, área 1 e 2, e o conhecimento específico para a área de suporte administrativo. Não é essa, não é essa, só essa daqui que eu quero, essas duas, certo? E aí aqui eu vou ver o quê? As questões da prova já estão classificadas, ó. Ele já separou para mim aqui. Caíram 60 questões de conhecimentos básicos nessa prova, sendo que 20 foram português, 8 direito constitucional, 9 administrativo, 8, 7, e aqui a prova de conhecimentos específicos, também a mesma coisa, contabilidade foram 20 questões,
Administração pública foram 19, mas tem essa aqui que também entra, gestão de pessoa, na verdade, e essas outras aqui acabam estando no mesmo também, que são 20 questões. Então, aí eu peguei e joguei aqui, ó, cada 20 questões de português, 8, 9, 8 e tal, e aqui 20 para cada uma das específicas, certo? E aí, a segunda informação que eu vou ter, terceira informação, no caso, que eu tenho que alimentar a planilha aqui, é o peso do edital. Nesse caso específico, todos os conteúdos têm o mesmo peso, que é 1. Isso também está lá no meu edital. O peso, eles falam lá, não no edital da Xlab que eu não coloquei, mas no edital tem lá que não tem essa variação de peso, certo? Então, você vai ignorar isso aqui por enquanto, nesse caso. Mas se a sua tiver peso, você coloca aqui, que ela automaticamente vai mudar as fórmulas aqui do percentual, certo? Que a gente vai ver a seguir. Aí, se, por exemplo, o raciocínio lógico tivesse o peso 2, esse peso por conteúdo já teria um peso relativo aqui de 14 dentro da prova, tá? O que isso representa? Muda aqui, ó, o percentual. Ou seja, da forma como ele está aqui, o raciocínio lógico, ele representa um percentual de 5,83 na prova. Ele equivale a 5% da prova, menos de 6% da prova. É a disciplina que tem o menor peso dentro da prova, certo? São só 7 questões e valem pouco, tá? Porém, se vamos supor que o raciocínio lógico tenha um peso 3, olha, ela já se torna a principal disciplina dentro da prova. E você vê isso a partir daqui, certo? Então, vamos deixar aqui 1 ao invés de 3. Tá? E aí, a gente, então, a partir dessas informações que a gente alimentou aqui e aqui, a fórmula já calculou para a gente o percentual de relevância dentro dessa prova. Tá? Então, 16% português, essas aqui também são 16%, e as outras são menor porcentagem. O que quer dizer isso? Por que isso é importante? Porque se eu sei que o português tem 16% de relevância dentro da prova, se ele equivale a 16% do total da prova, eu vou estudar mais português do que raciocínio lógico, por exemplo. Eu vou dedicar mais tempo ao português do que ao raciocínio lógico. É claro, tem fatores que vão variar, e a gente vai falar sobre eles. Vamos supor que eu não sei nada de raciocínio lógico, eu preciso dedicar um pouco mais de tempo a ele, certo? Mas a gente vai falar sobre isso agora. Uma vez que eu defini esse percentual aqui de importância dentro da prova, eu vou começar a definir quanto tempo que eu vou estudar ela num ciclo de estudo completo que eu vou montar. Você já vai entender isso, certo? Então, se eu definir aqui, eu vou criar esse ciclo de estudo, que é uma quantidade de horas que eu vou estudar todo aquele conteúdo, a partir dessa informação, certo? Então, para construir o meu ciclo total de estudo, eu vou definir primeiro a quantidade de horas que eu vou estudar cada disciplina. E como que eu vou fazer isso? A primeira coluna que eu tenho que alimentar aqui é essa daqui, tá? Quantidade de intervalos, ou slots, certo? Slots, pedaços, quantidade de pedaços de tempo que eu vou estudar para cada disciplina. Deixa eu explicar aqui. Se eu vi que a português equivale a 16%, e essas aqui também equivalem a 16%, para elas eu vou dedicar mais tempo. Eu coloquei aqui 3, 3, 3, 3, certo? Mas, na verdade, eu começo pelo menor tempo. Como o raciocínio lógico é a que consome, que é a menor porcentagem dentro do edital, então eu vou dedicar para ele 1 hora. Tá? Eu vou estudar só 1 hora para o meu concurso inteiro? Lógico que não. 1 hora aqui dentro de um ciclo que a gente está construindo. Certo? As outras aqui são praticamente similares. 5,83 para 6,67 é praticamente a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui 1 hora também, 1 hora também. Essas duas aqui também são praticamente a mesma coisa. Se você tivesse um intervalo definido, que o seu intervalo de tempo é de 30 minutos, talvez você pudesse colocar aqui 30 minutos, e aqui 1 hora, ou 45 minutos, etc. Isso você define a partir do seu intervalo de tempo. Tem pessoas que gostam de trabalhar com cada intervalo de tempo de 30 minutos, para contabilizar isso aqui de uma forma mais fácil. Tem outros que gostam de trabalhar a partir de 1 hora. Por quê? A pessoa pode falar, se eu estudar só 30 minutos, para mim não valeu de nada, porque 30 minutos eu estou começando a me concentrar, estou pegando ainda o embalo, né? Então, algumas pessoas falam, olha, se eu estudar pelo menos 1 hora já está legal. Algumas, eu preciso 1h30, no mínimo, cada disciplina, antes de passar para outra, senão não rende. Então, você que vai definir qual o tamanho do seu slot de tempo, qual o tamanho do pedaço mínimo de tempo que você vai estudar em cada disciplina. Então, se eu definir que aqui eu vou usar um pedacinho só, então, como essa daqui é praticamente 3 vezes essa, eu vou usar 3 pedaços. Essa daqui, da mesma forma, 3 pedaços, certo? Por fim, eu vou construir um ciclo
que no total ele vai ter 3 horas, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, 3, e aí vai dar 17 horas de estudo. Ou seja, no meu ciclo, se eu começar a estudar português, seguindo noções de direito constitucional, administrativo, etc., até aqui o final, eu vou demorar 17 horas para estudar todo esse ciclo. Depois eu volto do começo, mais 17 horas, e volto do começo, 17 horas, 17 horas. Ou seja, a cada 17 horas eu dou uma rodada em todas as disciplinas aqui, certo? E aí, para que serve essa daqui, então, essa coluna aqui, conhecimento prévio? Porque isso aqui você vai regular os seus slots aqui, a quantidade de tempo que você vai destinar a partir do seu conhecimento prévio, aquele conhecimento que você tem na disciplina. Vamos supor que você é fera em português e aí você não precisa estudar tanto, seu conhecimento é alto em português. Então você vem aqui e fala, olha cara, eu não vou estudar tanto português, eu vou estudar menos. 1 hora só para mim, dentro do ciclo, é suficiente, porque eu já sei muito português. Eu sou até professor de português lá na minha faculdade, eu ajudo meus amigos, enfim. Mas se esse não é o seu caso, você vai deixar o tempo para ele. E assim, à medida que você vai mexendo aqui, vamos supor que o seu nível de raciocínio lógico é péssimo, é muito ruim, você nunca viu isso na vida. O que você vai fazer? Olha, 1 hora só para mim não dá, eu tenho que fortalecer um pouco mais isso dentro do meu estudo. Então você coloca 2 horas para ele. E aí você muda aqui também 2 horas. E aí você muda aqui 2 horas, 1 hora a mais também, certo? Então cada vez que você mexe aqui, você regula aqui também. E aí isso vai formar o seu ciclo de estudo, certo? Como que você vai estudar isso? A gente já vai falar daqui a pouquinho, lá no ciclo de estudo mesmo. Mas primeiro, eu só queria que você entendesse como que você entende a relevância, descobre a relevância de cada conteúdo dentro da prova, para você poder racionalizar a forma que você vai usar o seu tempo de estudo, certo? Como você vai valorizar mais ou menos cada disciplina dentro do seu estudo, certo? A próxima ferramenta é o quadro horário, ou cronograma semanal. É o quadro mais comum de horário semanal que a gente pode organizar no nosso Google Agenda, a gente pode organizar num papel, numa agenda de papel, ou mesmo numa planilha como essa aqui, que eu vou disponibilizar para você fazer o download ao final da aula. Tá? Nesse cronograma você vai alocar todas as informações, todas as atividades que você tem durante a sua semana, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, certo? Isso inclui as atividades não só de estudo, mas também as atividades relacionadas ao seu trabalho, ao seu lazer, etc. Então, eu coloquei aqui como exemplo uma pessoa que trabalha 8 horas por dia. Então, ela acorda às 7 da manhã, certo? E toma café da manhã, depois vai para o trabalho, almoço, certo? Trabalho, deslocamento, etc. E aí, eu fiz isso. Como que você vai construir essa planilha, certo? Primeira coisa, você vai colocar as coisas que são obrigatórias na sua rotina. Quais são as obrigatórias? Meu trabalho. Se eu trabalho de 8 ao meio-dia todos os dias e das 2 às 6 todos os dias. Então você vai colocar o seu trabalho aqui e bloquear esse espaço aqui que você não pode fazer nada no seu trabalho, certo? E aí depois, que horas que você acorda? Eu acordo esse horário, você vai preencher o seu horário, certo? O tempo de deslocamento, você demora? Pode ser meia hora, pode ser 1 hora, depende da cidade que você mora. Ou talvez você more do lado do trabalho, enfim. Trabalha em casa, outra vez você não trabalha. Mas você vai fazer a planilha a partir da sua rotina, certo? No horário do almoço, você vai colocar o seu horário do almoço e aí você vai preencher com todas as atividades primeiro que você tem de obrigação. Você pode incluir também as suas atividades relacionadas ao lazer. Por exemplo, almoço em família, um lazer aqui, e aqui também atividade física, atividade física, atividade física. Você vai construir ela da forma que você achar melhor para você. Eu coloquei aqui algumas. Essa eu vou dar um zoom aqui, tirar o zoom só para você ver o que está em amarelo. Esse aqui eu marquei, que tem amarelo, é laranjado, na verdade, o período de estudo que a pessoa vai estudar durante a semana, certo? Tá? Só para você ver. Eu coloquei aqui uma carga meio pesada para uma pessoa que vai estudar na hora do almoço, vai estudar logo depois que chegar do trabalho, até, dependendo do dia, quase 11 horas da noite, e também vai estudar no final de semana, vai estudar bastante, vai ter pouco lazer, vai dormir cedo. Claro, você vai variar isso a partir da sua realidade, a partir do seu contexto. Mas eu quis colocar aqui isso só para você ver, olha só, que interessante. Somas de horas de estudos que você tem disponível na semana. Na segunda-feira, segundo esse cronograma que eu estou criando aqui, você consegue salvar 4 horas e meia de estudo. Na terça, 5 horas e meia.
quarta, quinta, sexta, sétima, sábado e domingo. Então, aqui você pode ver que você consegue salvar 44 horas de estudo dentro de uma semana. Isso é muito se você considerar que uma pessoa trabalha em média 40 horas por semana. Então é difícil você falar. É difícil? Não. Você não precisa mais falar que você não tem tempo para estudar, porque você vê que tem bastante tempo que você consegue encontrar brechas para estudar. Mais uma vez, repito, é claro que a sua rotina, a sua realidade é diferente. Provavelmente vai ser diferente. Talvez você tenha filho, talvez você tenha outras atividades, talvez você tenha 2 empregos. Enfim, em muitos momentos você vai estar cansado, não vai aguentar estudar 8 horas por dia. É claro que vai ser diferente, mas é só para te mostrar a possibilidade que você tem aqui dentro do seu horário semanal, que todo mundo tem normalmente, certo? Tá. E o que não pode faltar no seu cronograma, no seu quadro horário, que você tem que incluir aí a partir da sua realidade? Você pode incluir aí dentro do seu cronograma as revisões, que ela pode ter, por exemplo, um ciclo de revisão comum, que é fazer uma revisão 24 horas após você ter estudado o conteúdo, depois uma a cada uma semana, depois a cada 15 dias, mensal, semestral, etc. Você tem que colocar as pausas que você vai definir. A cada 1 hora eu vou parar 5 minutos, a cada 3 horas de estudo eu vou parar 15 minutos, a cada um dia, sei lá, cada meio período eu vou parar 30 minutos. Enfim, você tem que definir as suas pausas, porque as pausas são importantes para você também, certo? Todo dia você vai resolver questões? Não sei, pode estar dentro da sua estratégia ou não. Assim como as revisões, é uma estratégia que você vai definir a sua. A gente está falando aqui de planejamento de estudo, não de estratégia de estudo. Talvez a sua revisão seja todo dia, talvez seja essa daqui que eu propus aqui, certo? Você que vai definir. Talvez você segue o que um professor te recomendou no cursinho, ou o que você viu alguém fazendo, enfim. Aí você resolve questões todos os dias, você que vai decidir. Você resolve questões dissertativas todos os dias, faz redações, a cada quanto tempo. Enfim, você tem que achar um espaço para colocar isso dentro da sua semana, ou do seu cronograma mensal. Essa aqui, você criou uma semana, mas você pode criar o seu mês inteiro, ou ir repetindo ela. Você também pode fazer isso no papel, na agenda, como você quiser, certo? Note que nessa ferramenta não está escrito aqui, cadê o português, cadê o raciocínio lógico, contabilidade, não tem nada aqui. Aqui só está, como se diz, os buracos de estudo para você. Ou seja, você sabe que nesses momentos você vai estudar. Só a título de exemplo, eu coloquei aqui para você a revisão no horário do almoço. E aí quer dizer o quê? No horário do almoço, você vai almoçar, por exemplo, meio-dia, meio-dia e meia, meia hora, e depois você tem 1h30 para estudar até voltar ao trabalho. E essa 1h30 talvez não dá tempo de você pegar um livro, começar um assunto novo, mas às vezes é um momento interessante para você fazer uma revisão, certo? Você já pega ali o seu mapa mental, o seu resumo, o seu esquema, ou vai responder algumas questões, enfim, você ver como você pode aproveitar esse tempo. Mas eu te recomendo fortemente que você aproveite o horário do almoço para fazer alguma coisa. Não fique 2 horas parado só almoçando. Você pode ganhar esse tempo, é um tempo valioso ao longo de uma semana, certo? Assim também eu coloquei também, por exemplo, para no sábado, todo sábado você pode decidir que você vai fazer de manhã a sua revisão semanal de tudo que você estudou ao longo dessa semana aqui, certo? Isso é só uma estratégia que você pode usar ou não, você que vai definir. E assim, você pode definir que um domingo por mês você faz a sua revisão mensal de tudo aquilo que você estudou. De qualquer forma, você precisa colocar a revisão no seu cronograma, porque a revisão é extremamente importante para o seu estudo. Ok, e a próxima ferramenta que eu vou ensinar aqui é o ciclo de estudo, propriamente dito. Por que ciclo de estudo e não por que um quadro de horário como esse daqui, eu simplesmente colocar aqui o português, raciocínio lógico e contabilidade, assim como muitas pessoas fazem normalmente. Por quê? Esse quadro de horário, ele é para pessoas que conseguem ter uma rotina muito fixa, muito específica e conseguem cumprir todas essas regras, mas no geral a gente não consegue fazer isso. Então, uma vez que você define que aqui vai ser português e aqui vai ser raciocínio lógico e aqui contabilidade, se você almoçar e demorar mais, você vai almoçar com seu chefe, vai almoçar com seu filho, ou alguma coisa, demora mais, você vai perder o português naquela semana, naquele dia de estudo. E aqui você pode perder também por algum motivo, qualquer coisa que pode acontecer, você perde o seu raciocínio lógico. E aqui, enfim, você vai criando buracos dentro do seu estudo, e esses buracos vão te trazer
prejuízo depois no seu planejamento, certo? Então, é mais interessante você trabalhar com um ciclo de estudo. Por quê? Porque você define uma sequência de estudos, um ciclo que vai começar, por exemplo, em português, vai acabar em recursos materiais, e depois volta para o português e vai para recursos materiais até o fim. E aí, nesse ciclo, você vai encaixando ele aqui a partir do tempo de estudo que você tem. Por exemplo, se o primeiro dia de estudo vai ser segunda-feira à noite, ou na hora do almoço, vamos supor, você vai chegar em casa e vai começar a estudar. Na hora que você sentar para estudar, você vai começar com o português, que está aqui no ciclo, português. E aí você vai estudar 3 horas português. Então, pode ser que você consiga estudar português direto aqui. Ó. Cadê? Desculpa, perdi aqui. Português, você vai começar às 6h30 e parar às 9h30. Está aqui, ó, 3 cargas horárias de português. Você pode até vir aqui depois que você estudar e preencher aqui português. Português. Ou você pode deixar assim mesmo, ou deixar em branco, você que sabe. Se você tiver no computador, é interessante você preencher, aí depois você vai preenchendo depois, realmente, onde você estudou. Que aí, se você não estudou nada, você pode deixar aqui esse quadrado vermelho, por exemplo, e aí você vai saber, olha, aqui eu criei um quadrado vermelho porque eu não estudei. E se você cria muitos quadrados vermelhos, quer dizer que você está estudando pouco e tem que melhorar a sua execução do seu estudo, de fato. Né? Então, você pode preencher aqui ou não, isso também é uma decisão sua, você que decide. O importante é você acompanhar o seu estudo por aqui. Você pode seguir aqui também. Deixa até uma planilhinha aqui para você preencher. Então, se na segunda-feira eu estudei 3 horas português, e aí depois eu comecei na hora do almoço, estudei 1h30, depois estudei mais 1h30 à tarde, aí sobrou mais um tempinho, eu estudei 1 hora de Direito Constitucional e depois 1 hora de Direito Administrativo. Isso está conforme a nossa sequência que a gente definiu aqui, ó, 3 horas, 1 hora, 1 hora, 1 hora, certo? Então aí você vai seguindo. E aí, segunda-feira acabou, você estudou isso daqui, passa para terça-feira. Qual que você vai começar? Se você parou em Direito Administrativo, a próxima disciplina que você vai estudar é Gestão Pública. E aí você começa na terça com Gestão Pública 1 hora, e depois Informática, Raciocínio Lógico, e aí você começou a estudar Fundamentos de Contabilidade. Só que, de repente, acabou o seu tempo, deu hora de dormir, e aí você estudou só 1h30. Aí você para. No dia seguinte, quarta-feira, a primeira disciplina que você vai estudar é Fundamentos de Contabilidade. Você termina de estudar aquela 1 hora que você estudou antes, porque assim você não prejudica o seu ciclo, que tem 3 horas definidas para você estudar aqui essa disciplina. E aí você passa para outra, e assim sucessivamente você vai construindo essa semana. Certo? Então você pode usar essa planilha aqui que eu preparei para você. Você pode usar, por exemplo, a semana 1, você faz isso, a semana 2, você faz isso também, vai preenchendo, semana 3, e assim sucessivamente. E pode ser que, segundo a estratégia que você defina, não seja interessante você estudar todas as disciplinas de uma vez. Nesse caso aqui, a gente está com um edital de técnico, são poucas disciplinas, na verdade. Mas se for um edital de analista, por exemplo, e aí você vai ter, às vezes pode ter 20 disciplinas de uma vez. Então, talvez não seja interessante você estudar 20 disciplinas de uma vez a uma semana, porque o seu ciclo vai ficar muito grande. Você vai demorar talvez 1 semana para dar a volta em todas elas. E às vezes é mais interessante você estudar 5 disciplinas de uma vez, depois você esgota essas 5, depois você cria um outro ciclo com as outras 5 disciplinas, e depois cria um outro ciclo com as outras 5 disciplinas, e assim fica mais interessante, mais organizado para você, e menos sobrecarregado. E aí quando você acabar aquelas 5 disciplinas, vamos supor essas 5 primeiras aqui, você vai só revisá-las ao longo do estudo das outras. Enquanto você vai estudando as outras pesadas, essa aqui você vai só revisando de tempos em tempos, conforme a sua estratégia definida. E aí você pode também resolver questões de tempos em tempos. E assim você não prejudica o seu aprendizado e não vai esquecendo o conteúdo. Então esse é o ciclo de estudo, é uma ferramenta muito interessante para você usar, porque ela vai te deixar de uma forma organizada e evitar, e não vai te dar prejuízo caso você fale com aqueles horários que você planejou aqui de estudo. Então você planeja esse horário aqui, porque é um horário que você está, na verdade, aqui marcando na sua semana o horário que você vai dedicar aos estudos. Como você dedica um tempo específico ao seu trabalho, você também tem que dedicar um tempo específico ao seu estudo, certo? Por fim, você vai criar uma ferramenta que se chama rastreador de conteúdos e controle de revisão. Essa ferramenta ela tem o objetivo de acompanhar o estudo e a revisão de cada assunto no edital. Nessa ferramenta, a primeira coisa que você vai fazer é listar cada tópico do seu conteúdo aqui em uma linha.
para depois você vai acompanhar tudo que você fez com relação àquele tópico, como você estudou ele ou não, se você revisou ou não, se você fez questões ou não, e aí você vai acompanhando cada tópico. Por quê? Porque depois você tem muito mais fácil para você saber como que está o seu estudo, ter um controle de se você está estudando bem, se você está indo bem, para onde você está indo, se falta muito, se não falta. O que acontece muitas vezes é que a gente pega essas aqui, eu olho uma vez, arrumo um livro, começo a estudar, e muitas vezes você nem sabe para onde você está indo, se você está concluindo isso, se você não está concluindo, o que, que falta, o que, que não falta, aonde você está nesse processo. Então, você vai construir essa ferramenta a partir do edital mais uma vez. Aí você vai pegar aqui o português, note que tem aqui as disciplinas, português, então mais um zoom aqui, certo? Português, e aí aqui embaixo estão os tópicos que estão lá dentro da língua portuguesa. Olha aqui, a língua portuguesa, o tópico 1, compreensão e interpretação de texto, tópico 2, estrutura e organização do texto. Então aqui, ó, compreensão e interpretação do texto, estrutura e organização do texto, e assim sucessivamente. E você vai criar isso para cada um dos conteúdos. Ó, língua portuguesa, noções de direito constitucional, você também vai pegar lá, noções de direito constitucionais, todos esses tópicos aqui, e listar noções de direito administrativo, está aqui também, gestão pública está aqui também, e assim sucessivamente até o fim. Então, como que você vai utilizar essa planilha? Uma vez que você listou, você vai preenchendo essas outras colunas aqui, certo? Olha só, para essa disciplina língua portuguesa, para esse tópico compreensão e interpretação de texto, qual que foi o material que eu consegui? Um livro. E para o outro? Livro. Para esse daqui eu resolvi estudar por videoaula. Para esse daqui eu produzi algum material? Sim, eu fiz um mapa mental. Esse aqui eu fiz um resumo, esse aqui eu fiz um flashcard. Ou todos eu fiz resumo, ou todos eu fiz mapa mental. Independe, é o jeito que você estudou. Pode ter feito um esquema, pode não ter feito nada, só sublinhou. Enfim, você coloca aqui, eu fiz uma aula e você que sabe. E à medida que você vai conseguindo material e estudando, você vai preenchendo aqui para você ir monitorando o seu estudo. Você já estudou esse conteúdo? Sim, já estudei. Legal. Você fez revisão de 24 horas ou em 2 dias? Sim. Isso aqui também você que vai definir conforme a sua estratégia, tá? Mas é importante, como eu disse, você colocar revisões. Você fez a revisão? Sim, eu fiz. Você fez isso aqui também? Sim, sim. 7 dias. Esse eu fiz, esse aqui ainda não. Certo? E esse aqui? Eu fiz só esse aqui ainda não. Você vai preenchendo, vai marcando. E aí, por fim, você resolveu questões? Sim. Eu fiz 20 questões. Se você resolve mais 5 depois, você coloca aqui 25. E aí vai preenchendo, aumentando as questões aqui. E certo. Por fim, você pode considerar esse conteúdo já está encerrado? Você já estudou tudo que você precisava dele? Agora só manter as revisões? Sim. Então está aqui, pronto, sim, estudei esse. Aí o seu objetivo nessa planilha aqui é marcar tudo sim. Tudo sim, sim, sim. Quando você chegar em sim, toda essa coluna aqui, quer dizer que você já estudou o seu edital, já fez todos os exercícios que podia, já fez bastante revisão, já fez bastante coisa. Então, o seu estudo está muito bem, você está controlando ele bem, certo? Então, eu dei o exemplo aqui do língua portuguesa, mas se você ver as noções de direito constitucional, eu também tenho algumas coisas, eu fui estudando, cada vez no meu ciclo eu vou estudando, eu vou preenchendo aqui e tal, e aí também terminei só uma, mas não terminei as outras, e assim sucessivamente. Essa aqui eu também terminei só uma, e aí essa aqui eu ainda nem fiz nada, porque eu estou começando agora, e assim você vai preenchendo e rastreando todo aquele conteúdo e controlando as suas revisões. É uma ferramenta muito importante para você se organizar e se controlar, avaliar o seu desempenho e ver para onde você está indo. Se você chegar aqui ao final, quase no dia da prova, você não tiver nada estudado aqui, não tiver marcado nada, feito material, você não pode esperar que vai conseguir ter um bom resultado na prova. Se, por outro lado, você cumpriu todas as suas tarefas, fez tudo que tinha que fazer, é provável que você tenha um bom resultado nessa prova. Então é isso. Esse é o material que eu preparei aqui para você. Espero que você tenha gostado dessas planilhas, dessas ferramentas. Espero que você use realmente elas na sua preparação e que elas te ajudem a estudar de uma forma mais organizada, mais direcionada, mais controlada. Isso vai te poupar tempo, vai te poupar energia e vai te dar mais segurança e você saber que você está indo para o caminho certo.